Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esta aula onde vou falar sobre os 3 pilares da gestão da formação. Mas antes de começar, quero dizer-te muito honestamente, a gestão da formação continua a ser uma das áreas mais mal compreendidas dentro dos recursos humanos. Isto porquê? Porque quem olha de fora acha que gerir formação é embarcar ações, contratar formadores, preencher folhas de presenças e, em casos raros, emitir certificados. Mas sinceramente, isto é a parte fácil, né? A verdadeira gestão da formação acontece muito antes da ação começar e muito depois da ação terminar. E eu aprendi isto no terreno, aprendi a trabalhar diariamente com a formação. Eu trabalho com a formação desde 2008 e ainda numa altura em que muita coisa era completamente diferente. Trabalhei em contextos muito exigentes, coordenei formação financiada, fiz a gestão de candidaturas, era mediadora e coordenadora de cursos EFA, de unidades de formação de curta duração, que hoje são as unidades de competências, cursos de educação e formação de jovens e de adultos, e depois, mais tarde, já no contexto empresarial e industrial, comecei a perceber uma coisa muito importante. A dificuldade não está em dar formação. A dificuldade está em conseguir integrar a formação na realidade da empresa, especialmente em ambientes operacionais, porque nas empresas do setor industrial a produção não espera e quem trabalha nesta realidade sabe exatamente do que é que eu estou a falar. As equipas estão no limite, os horários são difíceis, há turnos, há pressão, há falta de pessoas e mesmo assim nós, profissionais de recursos humanos, temos de garantir o desenvolvimento de competências das pessoas. E é precisamente aqui que eu vejo muitos profissionais a sentirem-se frustrados. E porquê? Porque fazem um esforço enorme, mas sentem que a formação nunca ganha verdadeiramente espaço estratégico dentro da empresa. E isto acontece porque muitas empresas ainda não trabalham a formação de forma estratégica. Trabalham como uma atividade e não como um sistema integrado. E é exatamente por isso que hoje quero falar dos 3 pilares da gestão da formação nas organizações. Porque uma coisa é fazer formação e outra coisa completamente diferente é gerir formação estrategicamente. E o primeiro pilar é, sem dúvida, o diagnóstico de necessidades de formação. E eu vou dizer-te algo que provavelmente até te vai chocar. A maioria das empresas não faz um verdadeiro diagnóstico. Faz o quê? Faz recolha de pedidos. Porque quando perguntamos às chefias ou às lideranças que formações é que querem no próximo ano, ou que formações é que devo colocar no plano de formação, e o que é que nós vamos receber? Vamos receber pedidos soltos, vamos receber percepções dessas chefias ou dessas lideranças. E normalmente anda sempre à volta do mesmo. Excel, comunicação, motivação, gestão de conflitos, segurança, mas isto não significa que exista um diagnóstico estratégico, porque um verdadeiro diagnóstico começa muito antes. Começa por perceber onde é que a empresa quer ir, quais é que são os objetivos da organização, onde é que estão os problemas reais, onde é que existem falhas operacionais e onde é que existem gaps de competências. E isto exige que os profissionais de recursos humanos saiam da lógica administrativa e entrem na lógica do negócio. E é aqui que muitos de nós sentem insegurança, porque ninguém nos ensina verdadeiramente a fazer esta ponte. Mas quando conseguimos fazê-la, tudo muda, porque a formação deixa de ser uma lista de cursos num ficheiro Excel ou num ficheiro Word e passa a ser uma ferramenta para resolver problemas reais da empresa. Eu vou dar-te um exemplo muito simples. Imagina uma empresa com elevada rotatividade. Elevada rotatividade, por exemplo, numa equipa operacional. E a resposta imediata pode ser: vamos dar formação e motivação, temos de motivar as pessoas. Mas um diagnóstico sério talvez mostre outra coisa. Talvez o problema esteja onde? Esteja na liderança intermédia, esteja na integração, na falta de acompanhamento inicial ou até em falhas de comunicação
entre os turnos. Percebem a diferença? A formação só faz sentido quando responde à causa e não apenas ao sintoma. Isto exige profundidade, exige análise e exige visão. Isto leva-nos então ao segundo pilar. E o segundo pilar são os objetivos. E aqui existe um erro enorme. As empresas continuam a construir objetivos focados em atividade e não em transformação. Por exemplo, o objetivo é realizar as 40 horas de formação. Isto não é impacto. Isto é o quê? É volume de formação. E durante muitos anos, os profissionais de recursos humanos habituaram-se a apresentar o quê? A apresentar números de ações, número de horas, número de participantes ou taxas de desistência. Mas isto não responde à pergunta mais importante de todas, que é: o que é que mudou depois da formação? E eu sei que isto nem sempre é fácil, porque muitas vezes estamos tão absorvidos pelo trabalho operacional que parece que trabalhamos em modo de sobrevivência. Há dias em que estamos a gerir recrutamento, conflitos, férias, absentismo, medicina de trabalho, processamento salarial, que é uma área que eu adoro. Tudo isto ao mesmo tempo, e no meio desse caos ainda temos de pensar estrategicamente. Por isso eu nunca romantizo os recursos humanos, e quem me segue nas minhas redes sociais já percebeu isso. Isto porquê? Porque eu conheço demasiado bem a realidade. E houve uma frase que me disseram uma vez que ficou comigo até hoje. O trabalho em recursos humanos é um trabalho solitário. E quanto mais os anos passam, mais eu percebo isso. Porque quem trabalha em recursos humanos está muitas vezes no meio de tudo, entre a direção e as equipas, entre os objetivos da empresa e a realidade das pessoas, entre a pressão dos resultados e a necessidade de continuar a cuidar do lado humano. E há decisões que pesam, há conversas difíceis, há responsabilidades que quase ninguém vê. E mesmo assim, no meio deste caos, continuamos a tentar desenvolver pessoas. E talvez seja por isso que eu acredito tanto na formação e que eu falo tanto em formação, porque a formação não é apenas uma obrigação legal, não é só cumprir horas, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para criar transformação real dentro das organizações. Mas também sei isto: quando aprendemos a estruturar a formação de forma estratégica, ganhamos muito mais força dentro da organização. Porque deixamos de apresentar apenas ações e começamos a apresentar o quê? A apresentar visão, a apresentar impacto e a apresentar desenvolvimento. E aqui entra uma coisa muito importante. Os objetivos da formação têm de estar ligados ao negócio, sempre. Porque a direção da empresa ou a gerência não vive a mesma realidade que nós, profissionais de recursos humanos, vivemos. A direção vive a produtividade, vive os resultados, a eficiência, a retenção, o desempenho, e quando aprendemos a ligar a formação a estes indicadores, a conversa muda completamente. E agora chegamos ao terceiro pilar, a avaliação. A maioria das empresas continua presa ao nível mais básico da avaliação, que é a reação, ou seja, gostaram da formação, o formador correspondeu às expectativas. E atenção, isto é importante, mas gostar da formação não significa que a formação teve impacto. Isto é um dos maiores erros na gestão da formação, confundir satisfação com transformação. E eu trabalho um modelo de Kirkpatrick, e este modelo obriga-nos a sair da superfície, pois tem 4 níveis de avaliação. E o primeiro nível é a reação, já falei dele, não é? Nós só pretendemos saber se as pessoas gostaram da formação. O segundo nível é o da aprendizagem. As pessoas aprenderam, colocaram os conhecimentos numa ficha de avaliação. E depois vêm os níveis mais importantes. O nível 3, onde vamos analisar o comportamento, ou seja, as pessoas mudaram o comportamento após a formação. E o nível 4, qual é que foi o resultado da formação para a empresa? E é aqui que a gestão da formação muda completamente, porque avaliar o impacto exige acompanhamento, exige proximidade, exige perceber a realidade operacional.
E mais uma vez, isto é particularmente desafiante em ambientes industriais, porque as equipas estão constantemente focadas na execução. E nós precisamos de criar mecanismos simples, mecanismos realistas e aplicáveis. Não precisamos de modelos perfeitos que ninguém consegue usar. E sabes uma coisa? Ao longo dos anos, eu percebi que muitos profissionais de recursos humanos são muito mais competentes do que aquilo que acham, mas vivem absorvidos na operação e raramente param para estruturar aquilo que fazem. Isto cria insegurança, cria síndrome do impostor. Eu já falei disto no meu perfil do Instagram. Isto cria a sensação constante de eu podia fazer melhor. E foi exatamente por tudo isto, por todas estas dificuldades, por todas estas conversas, por aquilo que eu própria vivi ao longo dos anos em recursos humanos, que eu criei o curso Plano de Formação e Gestão da Formação. Porque eu percebi que os profissionais de recursos humanos não precisam de mais teoria, precisam de estrutura, precisam de perceber a lógica da formação, precisam de ganhar segurança, precisam de deixar de sentir que estão constantemente a improvisar. E foi exatamente por isso que eu quis criar este curso. Não quis mais um curso cheio de conceitos bonitos e conceitos distantes da realidade, um curso cheio de teoria. Quis criar um curso prático, um curso aplicável, baseado naquilo que realmente acontece nas empresas, naquilo que eu própria vivi ao longo dos anos. E este curso não nasce então da teoria, nasce da prática. E por isso, mais do que informação, eu quero entregar clareza. Clareza para estruturar um diagnóstico, construir um plano consistente, definir objetivos com lógica, avaliar impacto e gerir formação com muito mais segurança. O curso é composto por aulas gravadas, com acesso imediato e disponível durante um ano. Inclui diagnóstico de necessidades de formação, construção do plano, execução, avaliação, ferramentas práticas, templates, exemplos reais e toda a lógica estratégica por trás da gestão da formação. Isto tudo pensado para profissionais que trabalham mesmo nesta área, especialmente em contextos exigentes. Este curso não serve apenas para ensinar a fazer planos de formação. Serve para ajudar profissionais de recursos humanos a deixarem de trabalhar apenas de forma operacional e a começarem a ganhar visão estratégica. Porque quando existe estrutura, trabalhamos com muito mais confiança. Por isso, se este curso faz sentido para ti, eu vou deixar o link aqui por baixo nos comentários. Se tiveres dúvidas, fala comigo através do meu Instagram, através do meu LinkedIn ou através do WhatsApp. E antes de terminar, quero deixar aqui uma mensagem. O RH estratégico não é um título, é uma prática diária, é decisão todos os dias, a decisão de apresentar o nosso trabalho com evidências, com dados, com impacto, com linguagem que a direção e a gerência compreendem. Não esperem que as organizações reconheçam o valor da formação sozinhas. Mostrem esse valor, construam o argumento, liderem essa conversa. Obrigada por terem estado com esta aula, deixem-me o vosso feedback e sigam o canal.